Pessoal, esse aqui é o aplicativo, na verdade, um programinha chamado MathCAD, Matemática CAD. E ele é bem interessante, que ele se assemelha muito ali ao Excel, só que não usa ali as células, né? E para a parte de engenharia é bem interessante, tá? Eu fiquei sabendo dele através do professor Rangel Lage, numa das lives que ele fez. E estou usando, estou gostando muito, viu? Ele não é um programa livre, vocês vão encontrar ele nesse site. Vou abrir aqui para vocês verem. Aqui, nesse site aqui. Vou deixar aí a descrição do site. E aí você vai clicar nessa parte aqui para comprar ou baixar o arquivo. E você vai baixar ele dessa forma. Quando você baixa o programa e vai começar a executar, ele pede para você fazer um login, né? Você vai criar uma conta. E dentro dessa conta, depois quando iniciar o programa, depois da conta criada, ele vai te oferecer uma licença. Essa licença vale durante 30 dias. Basta você não executar esse arquivo, tá? Você só baixa no seu computador e aí depois você, quando for executar o programa, você mostra o caminho lá, né? Abre isso aí dentro do programa, ele vai entender que é a licença. É bem simplesinho, não tem muito o que falar. Qual é o legal desse programa? Por exemplo, se eu fizer aqui P como carga e uso aqui 2 pontos, eu posso usar isso aí para dar um valor para P. Vou colocar aqui 8, tá? Deixa eu voltar aqui. P, 2 pontos, 8. Voltar aqui. Prontinho, o teclado do meu computador estava desligado, a parte de número, né? Number ali. Então vamos lá. P maiúsculo, vou colocar 2 pontos e vou atribuir o valor de 8. Esse 8, eu vou colocar uma unidade nele, né? Então vem aqui em Math, vem aqui em unidades, vou usar aqui uma unidade de força, né? Então vamos lá em força. Force, aqui, vou colocar em Newton. Beleza? Dou Enter. Agora eu vou fazer uma fórmula aqui chamada P. Já vou dividir L. P vezes L sobre 8. É uma fórmula para cálculo de momento máximo em uma viga, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou atribuir o valor de L. L, 2 pontos. Para atribuir valor é 2 pontos e não igual, tá? E ali, L, eu vou colocar o valor de... Vamos colocar ali 5 metros. Unidade. Pegar aqui o valor, aceleração, força, frequência, iluminação. Aqui, metros. E Enter. Volto lá na minha formulazinha. Se eu der um igual agora. Prontinho. Aqui ele não conseguiu identificar nem o P, que é o primeiro termo, e também não vai conseguir identificar o L. Tá? Ele parou aqui no P porque já no P já deu problema. Por quê? Toda fórmula ela tem que ser sequenciada. Então, se eu carregar aqui na frente ou abaixo, ele já vai me dar o valor certinho, tá? Então aqui dá em kN vezes metro ao quadrado sobre S2. Isso porque a gente está falando ali, ele colocou uma forma de medida que não é muito usual. Você pode usar outro sistema de medidas aqui, como o GSM, também não vai mudar muito aqui. No caso, eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui kN metro. Quilonewton não, perdão, é Newton vezes metro. Poxa, mas eu poderia pensar que foi eu que escrevi isso aqui, ele está aceitando porque eu escrevi. Não, se você colocar qualquer outro termo, por exemplo, quilonewton, ele não vai aceitar. Tá vendo? Ele tira o valor porque não é um valor válido pelos parâmetros que a gente acrescentou aqui. Tá joia? Então, ele só vai aceitar no momento que eu coloco um valor certo. No caso, se eu quiser alterar, vem aqui na base e mudo o que eu quiser. Não é muito complicado. Agora, se eu pegar aqui e falar que m é igual, perdão, m, 2 pontos, e pegar todo o valor dessa fórmula aqui, olha que legal. Lá do comecinho, Shift, copiar, venho aqui agora e acrescento o valor.
ele vai entender que M vai ser exatamente igual a 5. Vou colocar aqui na frente. Como disse, ela tem que ser sequenciada, né? Pronto, aqui ele já entendeu que é igual a 5. Então, se eu colocar M, maiúsculo, né? Que ele faz essa diferenciação, ele já vai colocar ali o valor. E tem que, enfim, tem que ser colocado do resultado. Isso porque eu digo aqui que P vale 8, L vale 5 metros, então dividido por 8. Então vai dar 5 newtons por metro, ou quilograma vezes metro ao quadrado sobre S2. Tá? Isso porque é feito ali como newton. 1 newton, na verdade 10 newtons é igual a 1 kg força, e 1 kg força você vai calcular em relação a... Eu não vou entrar muito em relação a esses detalhes de unidade, tá? Mas vamos lá. 1 kg força vai valer... Seria a mesma coisa que eu dissesse que é 1 quilograma vezes a força da gravidade. Então vai dar em S metros por segundo ao quadrado. E quando eu multiplico isso pela uma massa, no caso aqui eu multiplico a força pela uma distância, ele vai dar esse valor dessa forma. Mas você pode alterar aqui sem problema, em newton por metro, vezes metro. E se eu colocar errado, por exemplo, se eu colocar newton por centímetro aqui, ele não vai aceitar. Ou melhor, nesse caso ele até aceita, mas ele faz a alteração aqui dos 500. Beleza? Então é um programinha bacana, né? Isso dá para fazer cálculos bem complexos. Esse aqui, por exemplo, eu atribuí o valor de D como 2 metros, com o valor do FCK como 25, né? A tensão admissível do solo 1 kg força por metro cúbico, e eu fui colocando os valores, né? 32, dá para colocar como ângulo também, eu não coloquei porque aqui eu coloquei como DEG na fórmula, então fica melhor dessa forma que eu fiz. Então você vai atribuindo valores, vai encontrando, né? Aqui, por exemplo, no primeiro cálculo de empuxo de um muro de arrimo, eu entro ali com o valor da fórmula real aqui é EA é igual ao peso específico vezes KA, que é essa formulazinha, vezes a altura do empuxo, que é essa altura aqui. Quando eu vou calcular isso aqui, eu preciso do meu KA, que é calculado pela tangente de 45 menos o ângulo de que o solo cai, né, sobre o muro, dividido por 2. DEG eu coloco, porque eu quero trabalhar como DEG, e é como se fosse tangente ao quadrado aqui. Quando a gente escreve a mão tangente ao quadrado, é a mesma coisa que eu colocar aqui ao quadrado. Isso aqui vai me dar um KA de 0,307. É um número adimensional, então não muda nada aqui. Quando eu venho aqui nesse γS, eu atribuo o valor dele aqui, 1.800 kgf por metro cúbico. Quando eu multiplico isso aqui pela altura aqui do meu muro, que a altura é 2,5 metros, que é os 2 metros aqui, mais o meio metro da sapata. Aqui no caso, ele vai me dar 1.800. Na verdade, K se torna um número adimensional e ele vai multiplicar quilograma-força aqui por metro cúbico vezes 2,5 metros, que é o HS1, é a altura total aqui. Aí esse metro eu corto com o metro de baixo, e o que era quilograma-força por metro cúbico se torna quilograma-força por metro quadrado. E eu tenho meu primeira equaçãozinha montada. E isso eu vou carregando para as outras, né? Faço pelo empuxo ativo, empuxo passivo. Calculo aqui a resultante dos empuxos do muro, trazendo desde a minha força de empuxo que foi calculada lá atrás. Cadê ela? Aqui. Foi calculada aqui, vezes o meu HS2, que aqui na verdade é a força de empuxo passivo, né? Do lado de cá, que você vai fazer depois. Ainda falta terminar essa fórmula, mas é a força daqui vezes... Enfim, vai dar uma resultante aqui a um terço. Isso, a um terço. Da base até a parte de cima. Então vai dar uma resultante aqui. E essa força vai ser a força do empuxo vezes HS2, que é a altura dividido por 2, porque é um quadrado. Calculei como se fosse um quadrado dividido por 2. E esse valor aqui
eu atribuo ele aqui também para o puxo aqui no caso passivo e aqui o ativo. Tá, joia? E aqui na frente eu feito o cálculo do peso próprio, que ainda não terminei. Mas é bem interessante esse programinha.